Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Hoje estarei fazendo o estudo Caráter Cristão. Vamos aprender um pouquinho acerca do caráter do crente, como deve ser. Amém? Vamos orar, buscar a face do Senhor para começar. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, muito obrigado, meu Deus, por este momento, Senhor, que vamos meditar na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar, nos orientar, meu Pai, nos dar vitória. Abençoa todos que estão nos ouvindo, meu Deus. Abençoa, Jesus querido e maravilhoso. O Senhor vem edificar, meu Pai, a fé de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda, livra, meu Deus, e proteja. Repreendendo as setas do maligno. Repreendendo as obras do inimigo, Senhor. Dando graça, livramento e vitória, Senhor. Cobrindo com teu sangue, meu Deus. E nos protegendo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra a Bíblia, a palavra de Deus. Eu leio de 1 Pedro 5,10, está escrito assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. O caráter cristão é um tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta um novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo. Após nascer de novo, ninguém é mais o mesmo. Se porventura o for, na verdade, então é porque ainda tal pessoa não nasceu de novo. O redimido possui uma conduta diferente, um caráter que aponta para Cristo, aquele que o resgatou. Essa mudança é infalível, pois, conforme escreveu o apóstolo Pedro, o próprio Deus é quem aperfeiçoa, firma e fortifica e fundamenta aqueles a quem ele chamou, que nós acabamos de ler. Nesse estudo bíblico sobre o caráter cristão, veremos como esse processo ocorre de acordo com a Bíblia Sagrada. Vamos entender como ocorre a mudança no nosso caráter, de acordo com a Bíblia, como somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, como somos moldados pelo Senhor. Se porventura isso não aconteceu na vida de algumas pessoas que se dizem cristãs, que aceitaram Jesus, que dizem que mudaram, que aceitaram a Cristo, que agora são novas criaturas, mas não mudou o seu caráter, é porque essas pessoas não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. O que é o caráter? Eu gostaria que você anotasse, se você tivesse aí um caderninho, uma agenda, onde você anotasse, tá? O que você tem curiosidade, o que você quer saber a respeito desse estudo, para depois você também procurar na Bíblia Sagrada, se interessar pela palavra de Deus, não ficar só na mesmice, não ficar somente no que os outros falam, mas que você venha buscar também, diretamente da fonte. A fonte é Jesus, é a palavra, tá bom? Todas as pessoas possuem uma personalidade. A personalidade é formada por um conjunto de características essenciais que conclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos. A personalidade de alguém o diferencia dos demais. Isso porque ela é a sua identidade pessoal, sua originalidade, aquilo que o indivíduo, aquilo que define e expressa em seu padrão de comportamento. Me perdoa que eu errei aqui. Se a personalidade é um conceito bem amplo do indivíduo, o caráter se refere a uma parte específica de seu modo de ser. Isso significa que o caráter tem a ver com índole, com ética, uma vez que ele designa
aspecto da personalidade, referente às características morais de alguém, algo que reflete diretamente em sua conduta, pois está diretamente ligado aos seus hábitos. Você já ouviu falar de pessoas que dizem ser cristão, dizem aceitar a Jesus Cristo, mas não tem mudança de caráter? Por exemplo, uma pessoa que mente é o caráter daquela pessoa. A pessoa não tem, ela mente na cara dura, ela não tem, como é que eu posso dizer, temor, ela não tem, ela não tem temor de Deus, ela não guarda a palavra de Deus no seu coração, não tem mudança. E acha que isso é ser cristão, não tem caráter, não tem postura cristã. Uma pessoa que ela para você fala uma coisa, mas para outra pessoa ela já fala outra coisa. Ela concorda com você aqui uma coisa, mas depois ela concorda com outra pessoa outra coisa totalmente diferente do que ela concordou com você. Pessoas assim são pessoas sem caráter. Já ouviu falar? Fulano de tal não tem caráter, né? Não confia em fulano não, porque ele não tem caráter. É assim, pessoas sem caráter. E também tem aquelas pessoas de caráter, pessoas que têm exemplo, que são a sua personalidade. Tipo, você pode contar um segredo para fulano de tal, você pode confiar, você pode vender, porque aquela pessoa tem caráter, aquela pessoa ela é personalizada por outras pessoas, ela é destacada, ela é diferenciada. Por quê? Porque aquela pessoa, ela deixou Jesus moldar. E mesmo aqueles que ainda não aceitaram Jesus, muitos têm caráter. Um caráter acima de tudo. Eles honram pela sua palavra, honram pela sua conduta, honram por aquilo que eles fazem, que eles falam. Principalmente na época que eu já falei, que eu era criança, quantas das vezes as pessoas iam comprar e eles davam a palavra que ia pagar naquele dia. E se porventura o pagamento não caísse naquele dia, aquela pessoa de caráter e de conduta, ela ia até aquela pessoa que vendeu e dava satisfação. E hoje muitos cristãos não fazem isso, eles não pagam e nem dão satisfação. Muitas vezes vê aí a companhia telefônica, água, luz sendo cortada. Por quê? Por falta de caráter, por falta de vigilância, por falta do que essas pessoas não têm, não adquiriram ao longo da caminhada. Porque o Senhor, né, ele nos molda, ele nos transforma, ele faz de nós novas criaturas. Não é para nós continuar sendo quem a gente era lá no passado, não. É para nós ser transformado, ser moldado. Porque essas pessoas, os cobradores chegam no portão batendo palma, chamando, e eles se escondem, mandam um filho, alguém dizer que aquela pessoa saiu. Na igreja é santo, santa, mas não tem caráter. É uma pessoa de duplo ânimo. É uma pessoa que não tem caráter. Pessoas que não honram com seus compromissos. Às vezes ela diz assim para o pastor, para alguém da igreja: pode contar comigo. Por exemplo, vai ter um evento. Vamos lavar a igreja amanhã. Aí ela diz assim, ou ele: tá, pode contar comigo que eu vou estar aqui. Mas no seu coração já está guardando, eu vou falar que vou, mas não tem caráter de assumir aquilo que falou. No outro dia já está tudo certo para ele não ir, e não vai, mas também não dá satisfação a pessoa sem caráter. Uma pessoa que não guarda aquilo que ele fala, ele não preza pelas suas palavras, ele é uma pessoa que fala duas coisas, e o Senhor diz que a nossa palavra tem que ser sempre sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna, não vem do Senhor. Não vem de Deus. Porque Deus ele não se agrada. Deus quer nós com o caráter de Cristo. Um caráter transformado. Um caráter mudado. Se o Senhor quisesse nós do jeito que nós estávamos no mundo, não precisava aceitar Jesus, não precisava ter mudança de vida. A personalidade do cristão tem que ser a mente dele, a personalidade dele, a vida dele tem que refletir Jesus
em todos os aspectos, em toda a sua maneira de viver. Ele tem que ser uma pessoa, um livro aberto, uma carta aberta. Por onde ele passar, o que ele faz. Lembra da passagem que diz sobre o comportamento de Elias, do profeta, Eliseu, melhor dizendo. O profeta passava, a mulher dizia, ali vai um santo homem de Deus, por que será? Não era pelas vestes do profeta? Sim, mas também pelo seu caráter, sua conduta. Quantos hoje não têm caráter e não têm conduta? Quantos hoje profetizam, falam tantas coisas, vivem aí no YouTube, passando revelações, visões, mas não têm caráter. São pessoas sem conduta, sem ética, sem Cristo, sem Bíblia. Fala dos seus achismos, colocando na cabeça de outras pessoas aquilo que eles acham que é verdade. O que a Bíblia não condena, eles terminam condenando outras pessoas, pessoas sem caráter, sem moral. A palavra de Deus diz que os imorais não entrarão no reino do céu. Imoralidade não é somente aqueles que cometem as imoralidades sexuais, não. Mas também o imoral é aquele que fala, que faz e não faz. Ele é um hipócrita imoral, sem caráter, que leva outras pessoas para o abismo, para o inferno. E não devemos fazer tal coisa. Devemos buscar a Cristo para o nosso caráter ser sempre transformado. É o Senhor Jesus que confirma. É o Senhor Jesus que aperfeiçoa. É o Senhor Jesus que fortifica e fortalece o nosso caráter. É Ele, como está escrito aqui em Pedro, que nós acabamos de ler. Muitas pessoas não sabem como é a vida do outro. Não conhece aquela pessoa que está por trás das telas. Não conhece quem é a vida da pessoa. Às vezes termina acreditando em tudo aquilo que aquela pessoa sem caráter, porque ela formou uma opinião, ela arrumou um canal, ela arrumou seguidores, aí ela achou aquelas pessoas que gostam daquilo que ela fala, que ele fala, e faz tudo de acordo com o que aquelas pessoas gostam, mas ele mesmo não faz. Ele mesmo não tem palavra, ele é um mentiroso, ele é um falso, ele é um fofoqueiro. Ele é um arrumador de contenda, não é uma pessoa que é mudada, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Hoje as pessoas dão pouco valor à palavra, desprezam a palavra. A palavra do Senhor na nossa vida, ela é tudo. A deformidade do caráter humano. O caráter revela o mais profundo do nosso ser. A questão é que a palavra de Deus enfatiza que por si próprio o homem algum possui algo de bom em seu íntimo que possa agradar a Deus. Após a queda do homem no Éden com Adão e Eva, o caráter humano foi deformado. A consequência da contaminação com o pecado foi a condição de total depravação, onde ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. O homem pecador foi separado de Deus, destituído da sua glória, tornou-se inimigo do seu Criador. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus passou a apresentar-se inimigo do seu Criador. Passou-se a apresentar apenas uma versão distorcida e imaculada dessa imagem. O Senhor disse em Gênesis 1:26, está escrito assim: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O homem e a mulher são feitos imagem e semelhança de Deus.
Mas por causa do pecado, essa imagem e semelhança do Senhor, como diz aqui neste estudo, e pela palavra de Deus foi distorcida. Porque pela queda do homem o pecado entra. Aí o homem começa a cometer o pecado. Vamos ler aqui também Gênesis 5:1, só para nós ver aqui o que o Senhor, ele confirma a sua imagem e semelhança. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A semelhança de Deus o fez. O homem. Em capítulo 9, verso 6. Deixa eu ver. Olha o que está escrito no capítulo 9, o verso 6 de Gênesis. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aleluia. Quantas vezes o Senhor diz que o homem é feito à sua imagem? Aleluia. Imagem não é aquela que se põe na parede, não. Aleluia. Semelhante a ele. Também o Senhor não pegou e fez o homem espírito, não. Porque sabemos que Deus, ele é espírito. Como diz a palavra, importa que adoremos a ele em espírito e em verdade, não. Aleluia, glórias a Deus. Quando o Senhor, ele diz assim que ele fez o homem, sua imagem, sua semelhança. Aleluia. Nós vamos compreender aqui. Vamos entender. O homem feito imagem e semelhança de Deus. O homem, ele é feito a imagem e a semelhança de Deus. Por quê? Ele possui vida proveniente de Deus para se relacionar com Deus. Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, ele é também triuno, né? Ele possui espírito, alma e corpo. Ele é trino, melhor dizendo. Ele tem, aleluia, glórias a Deus, ele possui vida proveniente de Deus. Assim, os seres humanos são capazes de expressar vontades e tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional. E exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Com base nesse conceito, podemos notar algo muito interessante. Muitas pessoas pensam que, quando a humanidade desenvolve algum avanço, significa na área da ciência, por exemplo, isso implica numa independência cada vez maior de Deus. Na verdade, muitas pessoas acreditam nisso e até utilizam tais avanços para contestarem a existência do próprio Deus. Mas, na verdade, é exatamente o contrário disso. Cada coisa grandiosa que o homem desenvolve necessariamente reflete a verdade de Deus, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Deus, ele é espírito. O homem tem um espírito. Deus, ele, aleluia, glórias a Deus, ele tem o seu caráter. Deus, ele é formado Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos. E o homem, ele é formado, né? Que nós já falamos aqui, espírito, alma e corpo. Feitos à imagem do Senhor, do nosso Salvador. É outro estudo. O homem, ele cai. Ele muda o seu caráter. Ele se transforma, né? Cada vez mais vai se deformando o seu caráter. Tiago 3,9 diz assim. Diz dessa forma. Tiago, capítulo 3, o verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito semelhança de Deus. Ela quem? A língua. A nenhum homem deve domar, mas nenhum homem pode domar a língua. É no 8. Botei só mais um para você entender o que nós estamos falando. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha imortal. Com ela bendizamos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança à imagem de Deus. Aqui está falando do caráter.
Quantas pessoas que, por causa da língua, amaldiçoam seu próximo. A deformação do caráter humano não afetou apenas seu relacionamento com Deus, mas também afetou o seu relacionamento com o próximo, que é o que acabamos de ler. Nós vemos que o relacionamento do homem com o próximo, podemos ver a severidade no pecado da vida do homem. Logo nos primeiros anos após a queda de Adão, isso fica claro na vida de Caim, quando ele matou seu próprio irmão. Assassinou de forma covarde e traiçoeira seu próprio irmão Abel. E nós vemos também quando o homem, como nós dissemos aqui, ele amaldiçoa as pessoas. Ele está dando na igreja, glória a Deus, aleluia, né? Mas depois ele amaldiçoa. Ele sai dali, ele sai falando mal do pastor, ele sai falando mal das irmãs, ele sai falando mal do ciclo de oração, porque não cantou bonito. Se fosse ele o regente, se fosse ela a regente, porque aquela irmã não serve para ser regente, aquele irmão não serve para ser pastor. Porque o obreiro que estava na porta não sabe receber. E o que adiantou o glória a Deus? O que adiantou glorificar? O que adiantou estar dentro da igreja? Glória, aleluia. Mas maldiçoando as pessoas. Minha irmã, isso é maldição? Sim. Você não está abençoando, você está falando palavras contrárias. Você está falando algo contra. Você não está falando nada a favor. Maldição é contra, é contrário. Você está amaldiçoando, você não está bem dizendo. Ao invés de você orar para que aquela pessoa tenha sabedoria, para que Deus venha dar graça, venha ensinar, já que ela não sabe, venha preparar você para estar no lugar, talvez, né? Não. Sai amaldiçoando, falando, criticando, defamando, né? Denegrindo, às vezes, a imagem de outra pessoa que está lá. Às vezes te atendeu mal em um banco, em um lugar. Não precisa ser somente cristão, não. Às vezes até de outro lugar. Mas sai denegrindo aquelas pessoas, falando mal daquelas pessoas, contaminando outras pessoas. Certa feita eu estava em um lugar, esperando um gerente me atender num banco. E um homem sentou do meu lado e ele começou a denegrir a imagem daquele gerente. Eu não quis conversa com aquele homem, né? Porque eu vi que era uma pessoa que só tem palavras para amaldiçoar. Porque eu ligo, ele não me atende, eu faço, ele não me escuta, e não sei o quê, lá. E eu fiquei só observando. Eu já fiquei pensando, meu Deus, que tipo de pessoa é essa que eu vou encontrar? Porque eu não conhecia ainda a pessoa que ia me atender. E na hora que a pessoa foi me atender, era totalmente ao contrário daquilo que aquele homem estava falando. Ele estava amaldiçoando aquele homem, denegrindo a imagem daquele homem. E não tinha nada a ver com o que ele falou. Isso que a palavra de Deus está falando. Nós, com a nossa língua, podemos amaldiçoar, bendizemos a Deus e amaldiçoar os homens. Aí depois ele estava lá, graças a Deus que eu estou aqui, né? Que Deus me deu graça que eu estou aqui, né? Que não, tipo assim, não aconteceu nenhum mal. Para os irmãos compreender. Está bem dizendo a Deus e amaldiçoando o homem. Não podemos ser dessa forma. Deus não se agrada. Veja, Caim matou o seu irmão por besteira. Porque ele oferecia sempre o pior para o Senhor, o que sobrava. O seu irmão não oferecia as primícias. Oferecia o melhor. E ele não aceitava. E o que o Senhor diz para ele? Se ele obedecesse a Deus, o pecado jaz à porta. Você tem que dominar o pecado, não é ele que tem que te dominar. Você que tem que pedir para Deus. Você pede para Deus, Senhor, molda meu caráter, mas o pecado está à porta. Não é obrigado você abrir a porta para o pecado entrar. E você ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. Retribuir o mal com o mal, não. Não é obrigado porque alguém te fez mal, você vai ter que retribuir aquela pessoa. Fulano me fez mal, eu vou pagar para ele com mal também. Não. Gênesis 4, versos 5 e 7. Você vai lá, você vai ler. Além disso, ao invés de cuidar de toda a criação do seu Senhor na terra, ele passou a destruí-la de formas perversas. As mais perversas e possíveis. Veja o que o homem faz. O Senhor colocou ele para cuidar. O Senhor colocou ele para ele cultivar. E o homem destrói. A redenção do caráter do homem. Se após a entrada do pecado no mundo, o caráter do homem foi deformado em Cristo, ele começa a ser reconstruído. Quando a gente aceita Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Esta intimidade relacionada torna-se como
nos torna Cristo, nos faz voltar para Cristo em justiça e retidão. Ele chegou a essa conclusão com base no que escreveu o apóstolo Paulo. A igreja de Efésio, o apóstolo diz: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O homem não foi criado para a injustiça e nem viver no pecado, ele foi criado para a justiça e para a santidade. Efésios 4:24. O mesmo apóstolo, dessa vez escrevendo aos Colossenses, ensinou que os verdadeiros seguidores de Cristo se revestem do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Assim podemos entender que o homem, apesar de ainda ser a imagem de Deus, essa imagem foi distorcida pelo pecado. Em Cristo, porém, o caráter do homem é restaurado. E essa imagem começa a ser reconstruída até alcançar a sua plenitude no dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:29. Deixa eu ler para não ficar somente nas minhas palavras. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Somos transformados para o dia do arrebatamento, o dia da nossa morte, o dia que vamos encontrar com Jesus. Temos que ser regenerados, temos que ser, aleluia, Jesus, glórias a Deus, uma nova criatura diante do Senhor, ter o nosso caráter mudado, ser restaurado pelo Senhor. A obra do Espírito Santo no caráter cristão. Após a regeneração pelo Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. O cristão verdadeiro possui um caráter transformado. Então ele não sente mais prazer nas obras da carne e não se entrega às suas concupiscências depravadas. Aquele que tem o caráter cristão se despiu do velho homem com seus feitos. Colossenses 3:9. Vamos ler? Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós revestistes o novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:9 e 10. Aleluia! Somos transformados, somos regenerados, aleluia! Somos hoje novas criaturas, glórias a Deus. Ao nascer um novo homem, pecador, é capacitado pelo Espírito Santo a demonstrar o caráter cristão, que agrada a Deus, um caráter que é revelado e que revela o fruto do Espírito. Sua principal marca passa a ser o amor. Perdão que eu errei. Não um amor qualquer, mas um amor ágape, que abrange, não faz acepção. Esse tipo de amor tem origem do próprio Deus. É derramado no redimido, que transmite de volta a Deus e estende a seu próximo. Mateus 22, 34 e 40. Vamos ler? E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui nós vemos
Em Mateus, que nós acabamos de ler, é o homem reconciliando com Deus, ou imerso em sua graça. É imerso em sua graça. O homem passa a viver uma vida de santificação. A santificação é parte fundamental do caráter cristão. Ela é um processo que acompanha o cristão durante toda a sua vida e só alcança a perfeição no dia da volta de Cristo. Quando nós amamos ao próximo, como o Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu entendimento, que é o primeiro mandamento, depois do nosso próximo. Por quê? Porque o amor vai para Deus e esse amor reflete em nós. O Senhor derrama sobre nós este amor que nós amamos ao nosso próximo. É o amor ágape, o amor que não faz acepção, amor sem barreira, sem fronteiras. Veja que amamos os nossos irmãos que estão lá no Uruguai, no Paraguai, que está lá nos Estados Unidos, na Argentina, em Bolívia, Panamá, Costa Rica. Nós nem conhecemos, mas nós oramos por eles com intensidade. Quando você ora, Senhor, visita, né? Às vezes amamos aquele que está aqui do nosso lado, não faz mal para nós, liga o som. Não conhece a Deus ainda, liga o som. No final de semana, a gente está de joelho dobrado, Senhor, visita aquele vizinho, salva, liberta, Senhor. Às vezes aquela pessoa está passando uma luta, uma prova, nós conhecemos, nós estamos orando, mas rasga o coração, é o amor de Cristo sobre a nossa vida, aperfeiçoado em nós, aleluia, que vai, aleluia, glórias a Deus, até aquela vida. E mostra, nós temos que mostrar esse amor por Ele, por essas pessoas, porque Jesus, Ele dá este mandamento para nós. Aleluia, a mudança do caráter cristão. É um caráter, faz parte do caráter do crente. O aperfeiçoamento contínuo do caráter cristão. Alguns pregadores já tentaram ensinar que é possível atingir um estado de santificação total durante nossas vidas. Eles dizem que o homem pode alcançar o nível de não mais pecar. Todavia, essa não é a doutrina bíblica. Aleluia. Vamos ler aqui 1 João 1,8. 1 João 1,8. Depois 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não há verdade em nós. Outros, de forma também equivocada, ensinam que a santificação é algo que nos confere a salvação. Eles ensinam que devemos nos santificar para sermos salvos, mas isso também está errado. O verdadeiro ensino bíblico diz que a santificação é algo natural e esperado da vida daqueles e que apenas aqueles que já nasceram de novo. Isso significa que nós santificamos porque somos salvos e não porque queremos ser salvos. Então, para concluir, podemos resumir o processo que envolve o caráter cristão da seguinte forma: quando o homem que estava morto em delito e pecado é resgatado pela maravilhosa graça de Deus, ele experimenta uma profunda transformação em todo o seu ser. É nesse ponto que ocorre a formação do caráter cristão. Assim, seu caráter o revela como sendo um cidadão do reino de Deus. Sua conduta a identifica como imitador de Cristo. Esse caráter cristão, no entanto, continua a ser aperfeiçoado até o dia final do crente. Entendeu? Não é que a palavra, e nós estamos aqui ensinando, que não é para você santificar a sua vida. Mas, quantos que dizem que aqueles que já estão santificados devem se santificar para ser salvo? Não é assim, está errado. O verdadeiro ensino bíblico diz que nós devemos seguir a santificação, seguir nos santificando,
seguir a santificação, seguir santificando para nós sermos salvos. Não, nós seguir santificando, eles falam dessa forma. Deixa eu ler aqui. Santificar não para ser salvo, mas porque somos salvos, lavados e remidos no sangue. Buscamos a santificação. Estamos nos santificando cada dia. Porque somos salvos em Cristo Jesus. Recebemos a palavra em nosso coração. E muitos ensinam, né? Ensinam que devemos santificar para sermos salvos. Não, nós santificamos porque somos salvos. Nós já estamos em Cristo. Somos nova criatura. Por que você não comete o adultério? Por que você não comete o pecado da fornicação, você sendo um salvo? Você conhecendo a palavra de Deus. É porque você já é liberto daquele pecado. Você já foi santificado por Deus. Daquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Então você não vai cometer aquele pecado, porque você já é um salvo em Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então você não vai deixar de cometer para você ser salvo. Não, você já é salvo em Cristo. Você já foi lavado pelo sangue. Eu já fui lavada pelo sangue de Cristo. Nós vamos cada dia caminhando, como nós lemos aqui acima, para que até que nós sejamos dia perfeito, até que venha a luz da aurora, até sermos dias perfeitos, para encontrar com Cristo Jesus. Essa é a mudança do crente. Todos os dias estamos trabalhando, todos os dias estamos garimpando, todos os dias estamos buscando o Senhor, para que o Senhor venha nos tirar algo que está faltando em nossa vida, na nossa vida espiritual, aquilo que nos atrapalha de servir a Deus, aquilo que nos atrapalha de termos um contato com o Senhor, aquilo que atrapalha a minha vida, a tua vida diante de Deus. Então nós temos que buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo de Deus, o aperfeiçoamento da sua palavra em nosso coração, para que Ele venha abrir a porta do entendimento e venha nos dar entendimento da sua palavra, e nós não venha ficar somente em palavras de homens, não, mas que nós venhamos buscar nas Escrituras, na Bíblia. Nós sejamos sempre crentes, bereanos, que gostamos da palavra de Deus, examinamos a palavra. Quantas pessoas que não gostam de estudo. Quantas pessoas que, quando a gente coloca, que nem eu coloquei aí os vídeos do irmão, de estudo. Ah, eu não quero, não gosto. Até sai do canal. Não tem problema. Eu não vou deixar de fazer algo para o crescimento espiritual de outras pessoas porque você não gosta. Você tem que saber que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser estudada, o Senhor diz examinar as Escrituras. Quando o Senhor diz não porá os vossos olhos em coisas más, o Senhor está dizendo de coisas más. A palavra de Deus não é má. A palavra de Deus é vida. O cristão que não discerne isso, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele é apenas mais um fariseu, um hipócrita, que não compreende a palavra, que não compreende por que a palavra veio, não compreende o estudo profundo da palavra, não está dando valor à palavra, não está dando valor ao ensinamento da palavra do Senhor, despreza a palavra de Deus. Naquele dia você será desprezado pelo Senhor, porque você está desprezando a palavra de Deus. Oricanta labai. Você está virando as costas para a palavra, dando ouvido a ensinamentos de homens mentirosos, dizendo que não faça isso, se for coisa filmada, não é para você ver, porque isso, porque aquilo, cada um fala uma coisa. Aonde o próprio Deus, ele diz para não colocar os nossos olhos em coisas má, coisas que vai contra a vontade de Deus. Veja, estude o que significa as coisas má. Você não vai ver crimes de sangue, você não vai ver falar mal da vida dos outros, você não está vendo novela, você não está vendo fofoca, você não está vendo falar sobre pecado, para ensinar você a pecar, não, mas você está ensinando, vendo alguém te ensinar a sair do pecado, a se conduzir na palavra, saber
manusear essa palavra. Quantos que vai pregar e não consegue manusear a palavra de Deus? Porque não querem prestar atenção no ensinamento. Ah, porque o irmão tem um canal, o canal dele é filmado. Ah, porque a irmã tem um canal. Irmão, vá orar. Deus vai falar com você. E o seu caráter? Isso faz parte do caráter cristão. Você está virando as costas para quem? É para o irmão ou para a palavra que ele está ensinando? Ele está falando de Jesus. Está falando da palavra de Deus, não é qualquer um. Ela está falando de Jesus, está falando de Deus, não é qualquer uma. Quando é uma herege, uma mentirosa, uma falsa profeta, um falso profeta, não devemos dar corda nem dar ouvido, porque não está na palavra. E aquilo que não está na palavra de Deus eu não dou ouvido, eu não dou crédito. Mas o que está na palavra de Deus eu guardo no meu coração, eu aceito. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e você também deve ter, você deve buscar o Senhor para a mudança da sua vida. Amém? Somente até aqui o nosso estudo. Graças a Deus eu consegui concluir, né? Que Deus ele venha nos ajudar, nos ensinar, ser novas criaturas em Cristo Jesus. Cada dia nosso caráter ser moldado por Cristo, ser aperfeiçoado com o Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser contínuo, não pode parar. Não temos que santificar para ser salvo, mas santificar porque somos salvos em Cristo Jesus. Somos nova criatura, somos lavados, remidos no sangue. Amém? Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração em nome de Jesus Cristo para terminar. Bondoso Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e amado, Senhor, eu te apresento este ensinamento, Pai, da tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, falar aos corações, os corações contritos, quebrantados, meu Deus. Aqueles que esperam ouvir, meu Jesus querido e maravilhoso, a tua palavra. Jesus vai tocando, meu Deus, vai repreendendo as enfermidades, vai jogando por terra as obras do diabo, Senhor. Abra a mente, meu Deus. Senhor, abra a porta do entendimento, meu Deus, dessa pessoa para entender a tua palavra. Compreender, meu Deus, a verdade do Evangelho. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, dá vitória para a glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.